Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar então sobre as funções da linguagem. Não confundam funções da linguagem com figuras de linguagem, tá bom? As funções da linguagem estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções da linguagem, cada uma ligada a um diferente elemento da comunicação. Nós já vamos falar sobre esses elementos da comunicação. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos com mais eficiência e a compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficiência no momento de se falar ou de se escrever. Comunicamos-nos do momento em que acordamos até a hora de voltarmos a dormir, seja por meio da linguagem verbal, linguagem escrita e falada, seja por meio da linguagem não verbal, como, por exemplo, dança, um quadro. Para cada interação de forma consciente ou de forma intuitiva, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender mensagens conforme demonstrado a seguir. Então, olha só, temos aqui as 6 funções da linguagem e embaixo que ela coloca em destaque. Então, a gente tem a função emotiva, que coloca em destaque o remetente, ou seja, aquele que fala. Função referencial, lá em cima. Qual é o foco da função referencial? É o contexto, aquilo que está sendo dito. Função poética, a mensagem de fato. Função fática, é o canal. Função metalinguística, é o código, ou seja, é a língua pela língua, poderia ser assim. Função conativa, é o destinatário, ou seja, aquele que vai receber aquela mensagem, que vai receber ou uma mensagem escrita ou um diálogo, né? A própria linguagem oral. Importante lembrar que, embora seja possível, na maioria das vezes, identificarmos a função predominante, ou seja, aquela que é mais clara, explícita, que está em evidência, podemos perceber que as 6 funções da linguagem podem perpassar os textos, ou seja, podem estar presentes no texto, uma vez que todos os elementos estão presentes na comunicação. A primeira função é a referencial ou denotativa. Cuidado para não confundir mais uma vez, porque lá em figuras de linguagem a gente tem a função conotativa e denotativa, tá? Mas aqui denotativa faz menção à função de linguagem e não à figura de linguagem. A função referencial ou denotativa é a função da informação, presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos, enfatiza o referente, ou seja, o assunto ou contexto em que aquele determinado texto está inserido. Em sua estrutura, predominam o discurso na ordem direta, ou seja, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, e o foco na terceira pessoa com a utilização da objetividade. A palavra objetividade é muito importante, porque outras figuras... Agora que eu me confundi. Porque outras funções da linguagem vão prezar pela subjetividade, tá? Ao contrário da função referencial. Então, olha só. Quais são os exemplos que a gente tem aí? Artigos científicos, textos didáticos. Então, falando desses dois, por exemplo, o artigo científico tem qual função? Função de informar. E o texto didático também, assim como o folheto, como os manuais, certo? Então, o que está em xeque na função referencial denotativa é a informação, tá? Um gênero textual bastante representativo dessa função é a notícia, cuja intenção, qual é? É a de informar os leitores sobre fatos relevantes e recentes e que, na maioria das vezes, constrói-se desprovida de opiniões ou sequências linguísticas que pretendam levar ao convencimento. Então, aqui, convencimento, por exemplo, é uma palavra muito importante para outra função da linguagem, tá? A palavra que tem que ficar no coração de vocês é informação, tá bom? Exemplo. Com programação especial, Feira do Estudante começa nesta segunda em Praia Grande. Confira tudo o que acontecerá no pavilhão de eventos Jair Rodrigues até a próxima quarta-feira, dia 25, por Mariana Nadaleto, G1 Santos. Então, olha só, começa nesta segunda-feira, 23, a 4ª edição da Feira do Estudante, organizada pela Prefeitura de Praia Grande,
que oferecerá palestras, workshops, oficinas, atrações especiais, mesma coisa, desculpa, atrações especiais, sorteios, parque de diversão, ou seja, é um texto que tem o objetivo de informar sobre um acontecimento, tá? Agora, outra função da linguagem. Função emotiva ou expressiva. Diferentemente da função referencial ou denotativa que preza pela objetividade, outra coisa importante, por que a outra função, foca? Por que ela é objetiva? Porque ela tem o intuito simplesmente de informar, de passar uma informação. E não ficar dando a opinião sobre, o evento vai ser muito legal, maravilhoso. Não, vai ter um evento que vai acontecer em tal lugar, em tal horário, tal dia. O evento conta com a participação disso, daquilo, tá? Então, continuando. Que preza pela objetividade, a principal particularidade da função emotiva ou expressiva é o caráter subjetivo. Por isso eu falei para vocês prestarem atenção na palavra objetividade. A principal particularidade da função emotiva ou expressiva é o caráter subjetivo, ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais. Estruturada com sequências na primeira pessoa do discurso, tem como representantes os artigos de opinião, diários, cartas pessoais e poemas líricos, por exemplo. Assim, o ponto de vista de quem fala ou de quem escreve é essencial no trabalho com a linguagem. Exemplo, Mãos Dadas, o nome do poema. Não serei o poeta de um mundo caduco. Primeira pessoa singular, né? Eu não serei o poeta de um mundo caduco. Eu não vou cantar o mundo futuro. Eu estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Eu não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Eu não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Eu não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Então aqui a gente não tem a objetividade, a gente tem a subjetividade de uma maneira muito evidente. É a opinião de um sujeito poético. O que é sujeito poético? É a voz do poema, é aquele que fala no poema. Então, aqui, o que está em xeque não é passar uma informação. O sujeito poético está falando qual é a visão dele a respeito da vida. E a primeira pessoa do singular está presente. Eu não serei, eu não direi, não distribuirei. Então, a gente tem aqui a primeira pessoa do singular, o sujeito está oculto, e depois um verbo no futuro do presente. Serei, direi, distribuirei, fugirei, ok? Agora, função poética. Prestem atenção. Na função emotiva que a gente acabou de ver, naquele poema também tem a função da linguagem, a função poética. Por quê? Porque era uma poesia. Então, a gente vai ter, de fato, várias vezes, funções da linguagem presente, tá? Mas uma vai ser mais predominante. Então, vamos continuar falando sobre aqui agora a função poética. Embora tenha como nome função poética, essa função da linguagem não é exclusiva dos poemas. Quando a intenção discursiva é de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração, vemos a manifestação desse tipo de função. Assim, a presença de figuras de linguagem, seja em textos agora, estamos falando das figuras de linguagem, assim a presença de figuras de linguagem, seja em textos poéticos, seja em textos em prosa, bem como diferentes escolhas de vocabulários ou mesmo a própria estruturação textual em versos, com a presença de rimas, demonstram a intencionalidade do trabalho com a mensagem. Então, olha só, na função poética, o que vai estar em xeque é tanto a forma do poema, né? Existe uma preocupação na elaboração, na feitura desse poema, e que não se dá somente nos textos poéticos, mas também em textos em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que é escrito até o final da linha. É um texto que
Não é necessariamente um poema, mas a poeticidade pode estar presente ali, a preocupação com a linguagem. Então, um exemplo, Milor Fernandes, prestem atenção. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Ou seja, tínhamos uma estrutura e depois ela mudou, que saiu de lá assim, ou seja, a pessoa saiu bêbada, né? Tonta. E isso ficou demonstrado aqui também através da estrutura do poema. E depois temos isso de novo. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 né? E ali tínhamos, então, é como se tivéssemos a imagem da pessoa bêbada, né? Ela ficou muito tonta. Então aqui existe uma preocupação com a estrutura do poema, certo? Tanto é que essa preocupação ela está demonstrada principalmente na questão de termos uma união entre a linguagem, a estrutura da linguagem e a maneira como a pessoa que bebeu muito ficou. Ela ficou tonta, ok? Então aqui nós temos um exemplo de função poética. Agora vamos falar da função fática ou de contato. Centrado no canal ou veículo de comunicação, ou seja, vocês perceberam que cada função da linguagem está centrada em um elemento. Aqui o elemento é a comunicação. Saber se a comunicação, se o canal linguístico está acontecendo. Centrado no canal ou veículo de comunicação, a função fática ou de contato é aquela em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo, ou seja, quando o emissor, também chamado de locutor, aquele que fala, busca estratégias para manter a interação com o seu receptor, também chamado de interlocutor, aquele que escuta. Quem nunca entrou em um elevador e jogou conversa fora sobre como está o clima? Mesmo nos dias mais despretensiosos, momentos de fala, as funções da linguagem estão presentes. Ao desejar bom dia, ou mesmo quando o professor em sala de aula pergunta, entendeu? Percebemos o desejo de que a comunicação siga o seu curso, ou seja, de que a pessoa que escuta esteja compreendendo o que está sendo dito. Do alô ao tchau, do bom dia à boa noite, vemos que o ser humano é realmente o ser que fala e que nossos laços sociais fortalecem-se diante da necessidade de nos comunicarmos. Por exemplo, quando nós estamos indo a algum lugar e estamos com pressa, é comum que, quando duas pessoas que se conhecem se encontram, uma diga, oi, tudo bem? E a outra também, oi, tudo bem? Ou seja, ninguém respondeu. Quando a gente pergunta assim, muitas vezes no dia a dia, é mais comum que isso aconteça por educação, porque você está cumprimentando uma pessoa conhecida. Tanto é que, se vocês repararem, muitas vezes as duas dizem oi, tudo bem, e ninguém diz tudo, e você? É muito comum que isso aconteça. Por quê? Porque a pressa, muitas vezes, é tão grande que a gente não espera a outra pessoa responder tudo e você. A pessoa que ouve já diz, oi, tudo bem? Então, você só está testando o canal de comunicação. O exemplo máximo é o alô. Quando a gente atende a uma ligação e diz alô, o que isso significa? Qual é o significado disso? Significa simplesmente que tem alguém que está nos ouvindo. Simplesmente. É só para testar o canal de comunicação. Alô? Ou então, quando a gente conversa com uma pessoa e você fala, né? Hoje o dia tá muito bonito, né? Esse né testa o canal de comunicação. Você quer que a pessoa diga alguma coisa, você quer saber se ela está te ouvindo. Ou então, quando a gente diz ao telefone, tá aí? Tá me ouvindo? Você quer saber se a comunicação de fato está acontecendo. Mais um exemplo. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entende? Beto, você está me ouvindo? Beto, ou seja, o professor está testando puramente o canal de comunicação, né? Você está me ouvindo? Beto? Plim, plim, quê? Ou seja, o canal não estava funcionando. A linguagem não estava acontecendo. Exemplo de função fática.
Vamos então agora falar sobre a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa é aquela em que a ênfase está no interlocutor, ou seja, naquele que ouve a mensagem, que recebe a mensagem. Com a intencionalidade de persuadir, convencer, vemos estruturalmente a presença de verbos no modo imperativo. Então, nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O imperativo expressa ordem, um conselho, os quais têm intenção de indicar a forma como o outro deve agir. Podemos verificar a ocorrência desse tipo de função em textos de caráter publicitário, discursos políticos e religiosos, e também em cartas argumentativas. Assim, quando o locutor, tenta influenciar o receptor, que é o interlocutor, certamente estamos diante da função conativa ou apelativa. Exemplo: Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Olha o que está lá embaixo. Seja é um verbo no imperativo. Seja doadora de leite materno e faça, outro verbo no imperativo. A diferença na vida de muitas crianças. Doe, incentive e ajude a escrever um futuro brilhante para quem mais precisa. Informe-se, no banco de leite da sua cidade. Então, aqui a gente tem o objetivo de convencer o outro a fazer o quê? A doar leite, através de uma... Então, a gente tem aí a linguagem verbal e não verbal, porque nós temos imagens e também palavras, certo? E aí, tanto é que o convencimento ele não está nem só na linguagem verbal, mas também na linguagem não verbal, quando apresenta, então, o pezinho dessa criança que é prematura, né? E aí você é ainda mais influenciado e persuadido a doar o seu leite, certo? Agora, por último, a função metalinguística. A função metalinguística é a função da explicação. Geralmente, ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem. E não teríamos o dicionário como principal representante dessa função. No entanto, podemos dizer que toda forma de explicação, com expressões como, ou seja, sendo assim, por exemplo, introduzem a manifestação da linguagem. Música que fala ou explica como se fazer música, poemas que tratam sobre como o próprio poema foi feito, além de filmes que revelam como se fazer cinema, marcam a metalinguagem. Exemplos: coleção de leis, Código Penal. Coleção de regras e preceitos, sistema de símbolos que permite a representação de uma informação, Código Morse, conjunto de regras que permite a transposição de sistemas de símbolos sem alterar o significado da informação transmitida, ou seja, tudo que está depois dos 2 pontos explica o que é essa coleção de leis. Então, é a linguagem que explica a própria linguagem. Linguística, mais uma palavra. O que é linguística? Conjunto de todos os elementos linguísticos vigentes numa comunidade e postos à disposição dos indivíduos para servir-lhes de meio de comunicação. Língua. Então, eu tenho a língua, a palavra linguística é um substantivo, e aí eu tenho outras palavras que explicam outras palavras que explicam a palavra língua, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um poema e aí o sujeito poético escreve: não sei como começar a fazer esse poema. As palavras fogem, a minha inspiração não vem. Agora encontrei uma palavra, fiz uma frase, sabe? Então, ele está falando, é um poema que fala sobre a elaboração do próprio poema. Então, é um exemplo de metalinguagem, uma função metalinguística, ok? Espero que vocês tenham entendido e vou pedir para que vocês façam os exercícios que correspondem a esse assunto, tá bom?